Oi, boa noite, pessoal. Entrei um pouquinho antes aqui na live pra ver se tá tudo bem. Pra ver se tá tudo arrumado aqui, o vídeo. Tá confortável. Quem puder dar um oi pra... Oi, Ricardo. Falar se tá tudo bem o vídeo. Se dá pra enxergar direitinho, se tá dando pra ouvir. Oi, Darley. Saudade de todo mundo. How guys doing? Tá tudo bem? Amém. Já são 6 horas aí também, porque aqui tá falando que é 6:01. Tô vendo se tá tudo certo. Juninho, tá... dá pra ouvir direitinho o que eu tô falando? Oi, galera. É a primeira vez que eu faço uma live, então fica meio assim... esquisitinho eu falando, mas vai dar certo. Ah, é porque aqui é 6, aí é 8, né? Desculpa. Mas aqui é isso mesmo, mas tá na hora certa. Então, eu sei que quando a gente faz uma live, geralmente as pessoas vão entrando, então demora um pouquinho pra todo mundo se ajeitar e ver e começar a chegar na página, né? Então eu vou fazer uma introdução. Eu acho que todo mundo que tá aí até agora já me conhece de muito tempo, mas eu sei que a live também vai ficar aqui gravada até uns dias, então pode ser que alguém assista depois. Também morrendo de saudade. E é muito engraçado fazer uma live, porque parece que você tá aí junto com as pessoas que você vai ver nos nomes, né? Nunca tinha tido esse sentimento, mas dá até uma saudade extra, porque você tá sentindo que a pessoa tá aí, mas você não tá podendo tocar, não tá podendo abraçar. E ainda mais agora com essa pandemia que não pode abraçar mesmo ninguém, né? Tá a osso aqui. Acho que ninguém tinha visto ainda que eu tô de aparelho, né? Por isso que eu tô falando meio diferente também. Tem pouco tempo, tem, sei lá, uns 5 meses aí, sempre falo ainda estranho. A minha irmã, hi sister. E eu queria falar um pouquinho como é que tá as coisas, como é que estão as coisas aqui também em relação à pandemia. Aqui tá uma das cidades em termos de quantidade de pessoas que estão infectadas pela quantidade de habitantes, é um dos maiores dos Estados Unidos. Acho que é o estado de Nova York e depois aqui Louisiana. Então tá bem alto o nível. Mas a gente tá confiando na promessa. Eu acho que o início dessa pandemia, né, a gente ficou bem mais assustado. E agora acho que a gente tá né, aprendendo a lidar com tudo isso melhor. E a gente ficou um tempo também... eu tenho um filho, né, de 2 anos, quem não sabe ainda. E tenho uma filha de 6. E aí o meu filho de 2 anos, o Thiaguinho, né, que a maioria de vocês já sabem, ele teve febre e 2 dias, e aí a gente ficou bem apavorado, assim, falou, meu Deus, não é esse negócio. A gente ligou pra médica dele e ela falou assim, olha, Ana Cláudia, a grande chance que seja o coronavírus, e a gente apavorou. E a gente não falou nada pra família do Brasil aí, né, pra minha irmã, pra minha mãe, porque já tá todo mundo tão longe, como é que a gente vai ficar falando essas coisas pra deixar apavorado? Vamos ver, porque geralmente é menor, com criança, que estavam falando, então a gente ficou... nessa expectativa que seria menor e ao mesmo tempo também preocupado porque foi logo no início das coisas que estavam acontecendo aqui. E aí por causa disso a gente deixou de sair na rua assim totalmente essas 2 semanas, e aí a gente teve realmente que entrar num nível ainda maior de confiança em Deus, que a gente teve assim, não, vamos aquietar o coração, porque senão a gente apavora. E aí a gente não consegue fazer nada. E aí, graças a Deus, a gente, né, conversou com a pediatra, tudo, pegou todas as direções dela. E aí a gente, ele acabou a febre depois de 2 dias, ele continuou com a tosse ainda umas 2 semanas. Não pôde ser testado, porque aqui não faz o teste com criança até 18 anos, a não ser que ela seja internada. Então a gente, né, continuou sem saber o que era. E também os adultos na época não estavam fazendo teste, a não ser que estivesse em estado grave. Então, assim... foi bem difícil, mas graças a Deus essa primeira fase passou. Apesar dos números ainda estarem grandes aqui, mas eu acho que esse apavoramento de saber o que é já tá um pouco melhor. E a gente pode, aqui tem a questão do isolamento que eles estão pedindo, mas a gente pode sair de casa, fazer uma caminhada. Alguns serviços essenciais que eles falam, pode sair de casa. Então, olha a Aline, a Sardinha, o Sheila, my sister aqui, né? E olha, Sandra. Gente do céu, é so hard. É difícil porque você fica vendo as pessoas e fica, ai meu Deus. Então, daí
Daí foi bem difícil esse período, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um exercício que a gente vai tendo de fé e um exercício de crer em Deus. Aline, você é a próxima, eu também tô com você, e a Aline me avisa, eu vou estar aí também esperando, entendeu? A Aline é uma bênção na minha vida, sempre foi, né? As irmãs, a família que Deus dá pra gente, né? Vanessa, a família que Deus dá também. Minha família a família de sangue é grande e minha família de amizade também é ainda maior, que Deus me deu. Bom, então fazendo mais ou menos essa visão geral, assim, como estão as coisas por aqui. Aí depois dessas 2 semanas a gente tá podendo sair pra trabalhar e a gente já tá mais organizado, assim. Então a gente não tá passando nenhuma dificuldade. A gente tá, assim, no limite, vivendo sem luxo, tomando cuidado com os gastos, mas a gente tá indo bem. Graças a Deus, assim, tá conseguindo sobreviver e eu acho que, assim, tem uma questão interessante, quando você mora fora, geralmente a gente se une com um grupo, assim, fica bem próximo. E a gente dá suporte um pro outro, você sabe que alguém tá passando uma dificuldade, acaba pelo grupo também ser menor, a gente acaba podendo ajudar mais. Então, assim, a gente dá suporte emocional e tudo, graças a Deus. E nesse período que a gente vive essa pandemia e tudo, a gente tem orado, claro, buscado a Deus, mas tem uma palavra que sempre Deus tem colocado no meu coração. Eu vivo um pouco de fases, né? Tenho um amigo que é pastor que ele fala que o meu cérebro ele é meio militar, assim, que ele é rígido e ele é perseverante, mas assim, eu tenho uma visão, é assim que tem que fazer, é assim, então vamos embora. E eu acho que por causa disso eu vejo as coisas um pouco em sessão. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido na igreja que eu faço parte hoje, que é uma igreja americana, é sobre você ser intencional. E a nossa cultura brasileira, a gente é muito acostumado sempre com... A gente vai no mercado, compra um monte, vamos ver o que acontece hoje, amanhã a gente reage. E por a gente crescer nesse ambiente, a gente é muito assim, vamos ver o que só de reagir, a gente não é de fazer o mundo acontecer, a gente é de reagir o que o mundo tá fazendo com a gente. E aí... eu comecei a fazer um curso aqui, logo no início que eu entrei na igreja, comecei a olhar como é que funcionavam as coisas, assim. Nunca fiz parte de uma igreja tão americana, assim, ela é bem americana, assim, ela é 100% pastor americano, tudo. E aqui é meio roça, assim, aqui é interior, né, Louisiana. E tem uma cultura bem interiorana também. E a igreja que eu faço parte é uma igreja, digamos assim, 80% branca, poucas nacionalidades, então é uma cultura bem forte deles. Então eu fui com o coração bem aberto, falei, vou aprender, porque eu creio que o Senhor tem isso pra nós também, né? A gente aprender aquilo que é de bom, porque a palavra do Senhor, tudo que é dito nela já é bom e perfeito. Mas tem outras coisas também que a gente tem que estar com o coração aberto pra isso. E uma das palavras que eles mais disseram, logo no início que eu fiz um curso, eles me colocaram nas células, numa célula que chama Freedom, que é uma célula como se fosse de novo convertido. Mas ela fala, o ponto principal deles nisso é que você aprende qual é a base do que eles acreditam, do que eles creem, tal, como é que a igreja funciona. Então, são 3 meses que você faz esse curso. E nesse curso é muito interessante, porque eles sempre trabalham muito sobre você ser intencional. E eu tenho pensado sempre nisso, ser intencional. E muitas vezes a gente lida com coisas novas na nossa vida. E como essa pandemia, por exemplo, que dá uma pressão psicológica, e eu acredito no mundo espiritual. E eu acredito que uma das coisas que estão acontecendo nesse período é um espírito realmente de temor e pânico. Eu já vi vários médicos falarem, inclusive uma médica anteontem falou que ela é médica, socorrista em Londres, e ela foi atender um chamado de uma pessoa que tinha se suicidado, porque estava tão apavorado com a pandemia que ela falou, eu não vou esperar esse vírus me matar, e foi lá e se suicidou. Eles conseguiram salvar, o filho achou. E ela estava falando sobre essa questão, sobre a questão assim, do pavor que algumas pessoas têm, quanto está sendo chamado síndrome do pânico. Muita gente chama aqui o serviço de ambulância falando que está com falta de ar, e na verdade muita gente está com síndrome do pânico. E isso é o quê? Porque a gente tem ouvido o que essa potestade está falando. Então é porque a gente tem ouvido o que a televisão está falando, a gente ouve só essas notícias ruins e a gente já acha que vai todo mundo morrer e desespera. E essa palavra como ser intencional é você tomar conta dos seus pensamentos. É você falar, não é isso, é você repetir para si mesmo.
E há um tempo atrás eu achava, tipo, essa questão de você ser intencional, de você falar o que você vai acreditar, seria uma questão meio, tipo, psicológica, uma coisa meio de psicologia, eu vou manipular a minha mente. E eu tinha algumas ideias disso. E eu tenho aprendido a ser mais aberto, a entender mais que você ser intencional ajuda você a chegar também diante de Deus e a viver o seu propósito. E aí, é isso que eu queria falar hoje. E a palavra é lá em Efésios 5, que fala o seguinte, Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Por enquanto até aqui. E o que tem a ver com essa sobre ser intencional? Se a gente for esperar, aconteceu essa pandemia, vamos ficar em casa, e aí a gente tem que passar o quê? A ensinar as crianças. Daí o que acontece? Eu falo inglês, sim, falo inglês considerado fluente, mas não é a minha língua materna. Então, eu aprendi inglês primeiro na Inglaterra, que já tem um sotaque diferente. Daí eu vim pra cá ou seja, a minha primeira língua já é português, já tem um sotaque um pouco do britânico, e chega aqui e mistura tudo. Então, pra eu ter que ensinar a minha filha a homeschool, como eles falam, né, que aqui é aprender em casa, e ela tá justamente na fase da primeira aprendizagem, que eles chamam do pré, né, que é a alfabetização, que tem que ensinar os sons. Então, pra mim, é um super, super, super desafio. E foi muito... E a gente ainda tá nessa primeira fase ainda de dificuldade da gente se adaptar, justamente por essa questão dos idiomas. E há alguns meses atrás a gente teve, né, nossos vizinhos que mudaram pra cá, que eles falavam mais português, então ela aumentou bem mais o português dela, melhorou muito mais. E aí ela tá super empolgada em falar português. E tá menos empolgada em falar inglês e aprender, principalmente regras gramaticais, que tá bem na fase. Então, assim, é um desafio. E o que acontece? Toda vez que vem uma mudança sobre a vida da gente, como brasileiro, a gente entra no modo, assim, sobrevivência. Vamos sobreviver e vamos ver o que dá. Mas a gente não entra no modo, vamos preparar e vamos organizar? Então, eu observo que dentro da nossa comunidade brasileira, assim, a gente mesmo, e eu tenho essa dificuldade de falar, não, vamos sentar, vamos organizar, e eu vou ser proativa, e eu vou ser intencional com o meu tempo, eu vou ser intencional com o meu horário, porque a Bíblia fala que nós precisamos remir o nosso tempo. E eu observei que agora que a gente acho que já tem um mês, né? Dia 30, eu tava vendo o governador hoje, tava falando há poucos minutos atrás. Então, dia 30 vai fazer um mês que entrou realmente nesse estado oficial de isolamento. E eu observo que nesse um mês, a gente ainda tá caminhando para chegar nessa fase de ser intencional com os nossos horários, com as nossas rotinas. E aí a gente tem um grupo lá no Facebook só das mães das crianças da salinha. E a gente tava observando assim, que a maioria dos americanos, eles já estão nessa fase que a gente ainda vai entrar, de ser intencional e organizado, há 2 semanas atrás. Então eles tiveram essas 2 semanas de apavoramento, vamos tentar alinhar, vamos ver o que tem os notebooks, deixar pronto, vamos adaptar o material didático para começar a ser intencional e a começar a ter uma rotina diária. E eu observo que a gente ainda vai entrar nessa fase, pelo menos aqui em casa. E aí, o que acontece? Por causa disso, a gente perde bastante tempo e a gente não reme o nosso tempo. E o que a gente precisa estar fazendo? Não, vamos pensar. Olha, eu não sei quando vai acabar, então a gente precisa ver o que eu posso fazer de melhor com isso. Eu posso fazer um curso online. Tem bastante gente que está oferecendo cursos bons para você fazer de graça pela internet. Se eu for tratar isso como só uma pessoa que reage, eu vou assistir todos os seriados do Netflix e vou me afundar nisso. E eu penso que isso não é remir o tempo, isso não é o que o Senhor tem pra nós. Como que a gente vai poder fazer isso daí? Mas o que eu vou fazer? Eu tô sem rumo, sem norte. O que fazer quando não sabe o que fazer? Vamos voltar nos princípios. Então, o que a gente vai fazer quando a gente não sabe nada o que fazer? Primeira coisa, eu aprendi aí no CMA sobre o Espírito Santo, sobre a oração em línguas, sobre você usar e ter o relacionamento com o Espírito Santo como seu melhor amigo. Então o Espírito Santo, ele vai dar esse direcionamento. Se você não sabe o que fazer, para tudo, tira um tempo de oração. Tem um pastor aqui nos Estados Unidos, que ele é de Los Angeles, que ele chama, acho que é Sean alguma coisa, eu não esqueci o sobrenome dele. E ele também já pregou lá na Bethel, e ele fala de um testemunho que ele estava ministrando numa igreja no Havaí, e ele foi andar na rua para comprar um lanche, e aí ele
passou por numa esquina que tinha uma menina se oferecendo como prostituição, lá oferecendo serviço de prostituição, e tinha os cafetões do lado. Daí eles perguntaram, você não quer um serviço? E daí ele pegou e olhou pra ela tão nova e falou pra ela, mas qual é o seu sonho? Eu falei, não, eu sou pastor. Ele se apresentou primeiro, e daí perguntou pra ela, qual é o seu sonho? E ela falou, eu tô aqui nas ruas, que sonho? Eu não tenho sonho nenhum. E ele falou, não, mas sabe que Deus tem um propósito na sua vida? Ele tem um plano pra você. Aí ela, mas eu nem creio disso. Aí ele fez um desafio com ela. Ele falou, olha, fecha os seus olhos e faz uma oração comigo. E fala assim, Espírito Santo, me mostra. Eu quero, me ajuda a ter uma experiência. Me mostra o que você tem pra mim daqui 10 anos. E ela fechou o olho e de repente ela regalou o olho bem rápido. E falou, uau. E ele, o que aconteceu? Não, eu me vi num restaurante lá, num diner, né? Num restaurante, que serve café da manhã também. E daí ela disse que teve essa visão. E daí ele falou assim, mas eu não sei como que eu vou chegar nesse lugar. Eu nem sei do que se trata isso. Eu só vi uma cozinha e eu tava lá naquele restaurante, pronto. E daí ele falou, não, então vamos agora fazer outra oração. O que você achou dessa experiência? Nossa, eu achei fenomenal. E todo mundo ficou assim, uau. E a Bíblia fala que Jesus vai agir com sinais e milagres. E eu creio que é justamente a glória de Deus se revela nesses momentos para marcar essas pessoas. Daí o que aconteceu? Ele pegou e falou, não, agora você vai fechar o olho e a gente vai fazer outra oração. E vai falar, Espírito Santo, me fala o que eu tenho que fazer pra chegar nesse lugar. E daí ela fechou o olho, fez a oração e ela disse que viu o tio dela. Um tio que ela não via há muito tempo, porque a mãe dela tinha vício em álcool e drogas. Então ela já estava sendo criada na rua e ela já tinha perdido contato com a família da mãe dela. Daí o que aconteceu? Ela entrou em contato com quem ela conseguiu, com a mãe dela, e daí pegou o telefone do tio dela e ligou e falou pro tio dela, olha, me desculpa eu estar te ligando, mas aconteceu uma coisa estranha, e aí eu vi você e eu queria conversar com você, eu tô morando nesse lugar e tal. E ele falou, não, eu tenho um restaurante, e eu conheci Jesus, e há muito tempo eu já tenho orado por você. Então, foi um testemunho maravilhoso. Eu tenho orado por você. Eu queria que você viesse pra cá morar comigo. Fiquei muito feliz que você entrou em contato. E... me marcou. E eu fiquei assim, uau, como que pode uma coisa dessa? Daí, ela foi morar com o tio dela e depois entrou em contato com esse pastor 6 meses depois e falou pra ele... E falou pra ele assim, eu já tô trabalhando com meu tio e a gente vai abrir um diner juntos como sócia. Que a gente entrou no banco, conseguiu um empréstimo e a gente já tá. E ela tava entrando na faculdade pra estudar culinária. É culinária mesmo que fala, né? Pra ser chefe, da versão chique. E daí, ela já tava estudando pra aquilo e já ia abrir o próprio restaurante. Então, assim, foi fenomenal. E eu falei isso pra uma pessoa... E ela disse que foi também impactante na vida dela. Ela teve um testemunho e ela tinha voltado pra Cristo há pouquíssimo tempo. E ela falou que Deus falou com ela. Eu acho que já falei esse testemunho pra umas 5 pessoas, pelo menos. E pelo menos 3 já me deram retorno de que tiveram, que tiveram um impacto muito forte. De falar diretamente com o Espírito Santo, de perguntar algo claro. E de ter uma visão de quando fechar o olho e acreditar. E eu realmente creio nisso. Existem momentos na vida que a gente não sabe o que fazer. Às vezes não é uma situação de vida e morte. Não é uma coisa assim extraordinária. É simplesmente uma mudança. E a gente tem o Espírito Santo pra gente nos ajudar. Pra gente remir o nosso tempo. E eu tenho pensado bastante nisso. Porque eu não gosto de perder tempo. Quem me conhece sabe que eu tô sempre ligada. Eu tô sempre procurando. E eu começo a assistir filme. Eu assisto um filme. Mas se eu começar a assistir uma série, aquilo grudar muito em mim, eu já fico... Meu Deus! Quantas horas? 2 horas... Tipo, 1 hora cada episódio, 5 episódios, 5 horas. Caramba, 3 horas já era um dia inteiro na faculdade. Como que eu ia estar aprendendo? E eu tô fazendo o que com isso? Então, assim, eu sou meio paranoica com esse negócio de perder tempo. Eu realmente creio que quando você descansa, tem tempo com a sua família, e daí é um tempo investido. Que benção, Janina, sabe? Escutei uma live, foi muito ministrado. Oh, glória! Então, assim, quando você tá tendo tempo com a sua família, você tá remindo o tempo. Não é sobre isso. Mas, por exemplo, eu não consigo dormir muito tempo, gente. Dá 10, 9 e pouco. Primeiro que as crianças ainda estão pequenas. Quando dá 7h30, 8 horas, o Thiaguinho já vai acordar a gente.
Mas ainda assim, eu não consigo dormir demais, porque eu já fico assim, ai meu Deus, eu tô perdendo tempo demais. E minha mãe costuma falar, acho que até hoje, né? Ela fala, quando morrer vai descansar até. E é verdade. Então eu acredito assim, você não tem que estar apavorado, pelo contrário, você tem que ser, sabe, dominar. O Senhor deu o domínio nas nossas mãos, entendeu? Dormir é pros fracos, né? Tipo assim, você tem que descansar, porque descansar é investir na sua imunidade também. Mas dormir demais, gente, eu não dou conta, me dá desespero, que eu fico, meu Deus, eu tô perdendo muito. Porque, sabe, eu vejo, eu tenho tanto visto as pessoas que têm tido a questão, oi, Yara, obrigado. Eu vejo tanto, aqui tá muito silêncio porque o Thiago saiu com o Thiaguinho, né, porque senão ele já tava pulando aqui no computador, você acha? Daí o que acontece? Eu tenho visto bastante gente com essa questão do pânico, com apavoramento, às vezes até exagerando e realmente tendo situações graves de até chamar mesmo a ambulância. E aqui nos Estados Unidos, a saúde é privada, assim, não tem SUS aqui, né? Tudo bem que você não vai morrer lá na fila, eles vão te atender depois de mandar a conta, que é uma conta extraordinária. Tipo, o preço de uma ambulância te buscar em casa é $3.000. E aí o Thiaguinho é top, minha filha, ele é, assim, animado. Então, daí o que acontece? Aqui é muito caro. Então eu penso assim, pra uma pessoa chamar uma ambulância na síndrome do pânico, ela tem que estar realmente muito, numa situação bastante difícil. E muitas vezes vai dando né, a gente... Oi! Oi, Rose, miss you! E daí o que acontece? Pra gente realmente usar esse serviço de saúde é porque a coisa tem que estar feia. E daí tem tido isso demais. Uma das minhas clientes o marido dela é veterinário, tem uma clínica. E o veterinário também, ele é tido como uma função de necessidade e tem que ficar aberto, pode ficar aberto. E uma das funcionárias dela teve síndrome do pânico, foi pro hospital e estava tomando ansiolítico, porque ela não estava conseguindo lidar com a pressão da possibilidade de acontecer, de ter um vírus. E eu vou te falar, se você ficar focado naquilo que de ruim pode acontecer na sua vida, você só vai... Ou então, né, o pastor aqui da igreja, ele tá tendo uma série que chama Incerteza, né? E o título é essa, incerteza, e o tema é o que fazer quando não sabe o que fazer. E um dos tópicos que ele colocou é que muitas vezes numa situação dessa, de mudança drástica, muitas pessoas entram num sentido de negação, que não tá acontecendo nada, tal, e vive a vida como se nada tivesse acontecido, que é uma fuga. E tem outras pessoas que entram no molde, assim, apavoramento e saem correndo. Outras pessoas só querem dormir, entram de depressão. Outras ficam extremamente nervosas. E eu tenho visto que o caso de abuso dentro das famílias, de ira, né? De ataque de ira tem aumentado bastante. Porque muitos homens... Porque geralmente, pela questão dos hormônios masculinos, muitos homens acabam indo nessa fuga, para esse momento, pra ira. Então a gente precisa vigiar nisso, porque tudo isso, todas as marcas que você deixa nesse momento de angústia, nesse momento de apavoramento, as marcas que você pode criar na sua família, nos seus que você ama, elas vão durar muito mais do que esse período de isolamento, esse período de quarentena que a gente pode estar vivendo. Então, quando a gente é intencional, quando a gente busca aquilo que é verdadeiro, aquilo que a palavra tem para nossa vida, a gente reme o tempo, porque a gente deixa de fazer besteira. Então, muitas vezes, por exemplo, eu brinco, eu falo assim, eu sou lavada, enxugada e centrifugada no sangue, porque eu nasci praticamente dentro da igreja. Então, eu não fui uma pessoa assim que, fui pro mundo, dei trabalho pra minha mãe, usei droga. Não é esse o meu testemunho. Mas eu tenho muito testemunho de milagre e coisas maravilhosas que Deus fez, né? Ele tá aí no grupo, a gente já foi fazer... estimativa, né, de preço na casa de clientes, e a gente, né, ela que me ensinou esse negócio, que ela é bem assim, intrépida, e vamos orar aqui com o cliente. Já teve cliente chorando, pessoas que às vezes nem fecharam o contrato com a gente, mas assim, chorando e abrindo o coração e falando com a família. Eu tenho clientes que eu vou e eu não consigo nem trabalhar, que eu fico conversando e abre o coração e fala, e ainda mais agora nesse período de pandemia. Uma cliente perdeu
um familiar, porque aqui os casos estão muito nas casas de idosos, assim, acredito que mais de 1/3 dos casos estão tendo nessas casas de repouso para pessoas que já estão debilitadas, idosas, infelizmente. E ela perdeu... Eu creio exatamente nisso. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos aqui o que a Bíblia diz. E é exatamente. Então, se você não se alimentar disso intencionalmente, então daí o que eu falo sobre essa questão de... Então, ela tava me falando essas coisas, eu comecei a falar, mas ela não tava nem falando com desespero nem nada. Ela tem esclerose múltipla, e a gente ora por ela e tudo, e ela é super gente boa, mas ela é super positiva, e a gente tá super junto nisso. Mas o meu ponto é assim... Se você for pra apavorar, essa é uma das situações. Mas na minha vida, eu já tive várias outras. Então, por exemplo, eu cheguei na Inglaterra e não falava inglês, entendeu? Então eu falava nem hi, nem bye, eu custava falar a hora. Então eu sobrevivi. Graças a Deus eu consegui romper e eu orava muito. Eu entrava no metrô e eu falava, Deus, abre meu ouvido pra me aprender esse idioma. Eu ficava observando as pessoas conversando. Ligando. Paula, fala pra minha mãe que eu tô numa live, por favor. Mames. Daí o que acontece? Então eu foi muito apavorante, porque eu tinha 23 anos, eu cheguei lá, eu tinha 100, gente, eu tinha 100 libras, você acredita? Eu cheguei na Inglaterra com 100 libras. Então assim, eu louvo a Deus pela vida da Ludmilla, que me deu uma cama pra me dormir nos primeiros dias e me ajudou um lugar. Mas assim, eu sobrevivi. E aí a Paula e a Carla tomou conta das coisas no Brasil, assim, pra ir resolvendo, e foi super complicado. E daí voltei pro Brasil, pra Recife, outra fase, tipo, não conhecia quase ninguém, conhecia 4 pessoas. E, sabe, as coisas aconteceram, foi muito melhor do que eu pensava, eu consegui um trabalho que eu não imaginava que eu iria consegui terminar a faculdade. Então Deus foi... São muitos milagres. E depois disso tudo, ainda vim pra cá, e aí fui trabalhar. Então, assim, eu sempre tive que reaprender. E eu acho que porque a gente também tem essa vantagem... Por ser brasileiro, a gente... igual o pessoal tá falando, esse negócio de pandemia... Eu falei, minha filha, eu já nasci em crise, entendeu? Já nasci, daí teve Sarney, aí depois teve FHC... Então eu já nasci na bagunça da crise e a gente vai se reaprendendo e renovando. E eu acredito que mais uma vez a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que se renovar, mas a gente vai ter que buscar ser intencional em relação a isso. Porque se eu for só simplesmente entrar no modo sobrevivência, eu não vou tirar aquilo que Deus pode estar me dando a oportunidade de ter. Então, assim, eu sempre quis, um dos principais motivos que eu vim pra cá, pros Estados Unidos, foi pra poder ter mais tempo com as crianças. Na época eu só tinha a Rebeca, mas foi pra ter mais tempo, porque eu trabalhava muito. Então, assim, eu ficava com o telefone o tempo todo ligado. A companhia que eu trabalhava me dava um celular, mas era pra eu poder me dar mais serviço. Então, como os horários, eu trabalhava muito com estrangeiro, então os horários deles eram diferentes, eu tinha muitas vezes que dar apoio 3 horas da manhã, atender telefone de gringo chegando no Brasil e coisa do tipo. Então, assim, eu trabalhava muito, eu não tinha tempo pra nada, não tinha tempo de ver a Rebeca. E quando eu cheguei aqui, eu acabei assim, não, vamos entrar no modo sobrevivência, né? Então, trabalhar, buscar, entender como é que funciona, porque apesar do idioma ser o mesmo, é tudo muito diferente. Peraí, deixa eu abrir pra Rebequinha. Cuidado que você vai fazer. E daí o que acontece? Então, assim, apesar de ser o idioma, quando eu atendi o telefone a primeira vez aqui em inglês, que o povo não me entendia, porque eu falava ainda com sotaque um pouco da Inglaterra, então as pessoas não me entendiam direito. E eu achava, ai, que gracinha, o sotaque lá, mas no fundo mesmo, né? Esse meu celular, né? Então, assim, é verdade, né, Vanessita lá. Então, assim, o que acontece? A gente tem que reaprender. E eu vou te falar, eu sempre tenho que reaprender. Falar, ai, Jesus, me dá o meu poço, né, que ele fala Rehoboth, que é o poço de vitória permanente. Porque, meu Deus, eu tô me renovando o tempo todo. Eu começo a trabalhar num ramo, depois eu vou pra outro e eu tenho que reaprender tudo. Então, assim... se a gente não tiver sempre aberto para se renovar, a gente não consegue romper. Não é só romper de sobreviver, mas romper de qualidade. Porque Deus tem uma vida abundante para nós. Deus não tem uma vida só de sofrimento. As batalhas podem ser duras, mas a gente consegue encontrar alegria e paz dentro disso. Então, assim, quando a gente não consegue, quando tá tudo muito tumultuado, né? A gente não consegue achar... A gente precisa voltar pra dentro de nós, buscar o Espírito Santo pra gente conseguir caminhar de novo. E tem uma coisa dentro desse pacote do intencional que eu super quero dar assim, um highlight aqui, dar um negrito aqui, uma sublinhada. Que é cerque-se de pessoas que te ajudam a lembrar quem você é.
Cerque-se de pessoas que te ajudem a você a voltar para sua essência com Cristo. E aí eu tenho as minhas top mega friends, entendeu? Que mesmo de longe tamo assim, ó. Então, assim, quando eu preciso algumas coisas, a minha irmã, ela me liga, não espera nem eu ligar, né? Minhas irmãs, elas vêm, já me ligam, me dando uma mão já na orelha, né? Fala, ó, Ana Cláudia, acorda, você tem que cuidar disso, cuidar daquilo. E eu, ó, é verdade, deixa eu lembrar quem eu sou. E aí, eu tenho a Vanessa, menina, parece que tá morando aqui do lado, né? A Vanessa, a Aline, Ludmilla, são pessoas que moram longe, mas é como se estivesse do meu lado, graças a Deus. Sou extremamente grata pela vida delas, porque a gente tá sempre em contato, e aí eu dou uma sumida, e a Ludmilla dá, amiga, o que tá acontecendo? E assim, eu sei que são pessoas que não vão julgar, não interessa o que você disser pra elas, elas vão ficar te julgando. Ah, é você, assim, não. Mas elas te lembram quem você é. Sabe? Então, assim, é extremamente importante. E aqui eu tenho a Sheila, que me briga comigo, gente. A Sheila tá aí, ela briga comigo bastante. Mas a Sheila é uma benção, porque ela briga falando, Cláudia, ó, isso é quem você é, vamos ali, ó, não tem problema, vamos fazer assim, vamos orar junto. E é isso que você tem que cercar. Cercar de pessoas que falam, ó, isso aqui é uma guerra espiritual, vamos orar junto, vamos resolver dessa forma. Não, e você intencionalmente se cerca dessas pessoas. Porque o que acontece? Se a vida te leva a ter amigos que não são boas influências na sua vida, intencionalmente entenda que eles não são seu amigo. Eles podem ser seu colega, mas eles não podem estar na primeira camada de acesso à sua intimidade. Isso é extremamente importante. Porque se você deixar que essas pessoas sejam a primeira camada da sua vida, você vai ter influências ruins e você vai passar a acreditar naquilo que você não é. Já existiu fase na minha vida, eu ouvi as pessoas dizerem que eu era aquilo que eu não era. E eu olhava e falei, gente, eu não sou assim. Né? Eu acho que vocês que me conhecem há mais longo tempo, teve uma pessoa que falou assim, nossa, você tá dramática. E eu olhei e falei, gente, dramática? Da onde eu vim, já me chamaram até de durona. Mas dramática não tinham me chamado, imagina. E eu olhava e falei, gente, what's going on? O que tá acontecendo? E as pessoas querem te dar nomes do que você não é. Querem te dar identidade que não é a sua. Então, assim, Deus sempre cuida de mim. Sempre, sempre, sempre. E eu falo pra você, essa questão de você saber quem você é em Cristo, tá aqui na palavra. Sabe, você é mais que vencedor. Você já conquistou, você já tem tudo. Você só tem que ir lá e conquistar pra você. Né? Eu vi uma pregação uma vez que fala... Quando Jesus morreu na cruz por você, ele já deixou uma conta milionária pra você, uma conta que vai resolver todos os seus problemas, mas você tem que ir lá e sacar o cheque. Então, assim, existem algumas ações que são suas, e a intencionalidade são ações que você toma consciente para que você alcance o lugar que você precisa estar. E é isso que eu realmente penso, é isso que eu tenho tomado como direcionamento de vida. Mas como que você vai retomar quem você é se você não sabe quem você é, né? Eu lembro que logo que eu comecei a ir na igreja e o pastor Júlio falava assim, Deus tem promessas, não sei o que lá. E eu falava assim, gente, mas eu não tinha nenhuma... Assim, que eu me lembrasse, não tinha nenhuma profecia que alguém ainda tinha falado pra mim quem eu seria ou alguma coisa do tipo. E eu achava o máximo pessoas que tinham isso, né? Que alguém, um missionário, foi lá e falou, você é aquilo. E daí eu não tinha. E eu lembro que o pastor Júlio falou assim, se você não tem ninguém, um profeta, você não tem isso direcionado ainda do Espírito Santo, porque existem pessoas, às vezes, que são novas convertidas, que ainda não tiveram essa intimidade com o Espírito Santo. Apesar de que eu vou te falar, se você é um desses, sabe? O Espírito Santo não tem hierarquia por tempo de igreja, tá? Ele tem linha direta. Orou, chegou e já tá. Então, daí o que acontece? Mas se você ainda tem essa dificuldade de acreditar que é verdade, que o Espírito Santo tá falando com você, vai na palavra e busca aquilo que é a palavra eterna. E lembra quem você é e fala pra você quem você é. Tem um TED Talk de uma mulher super interessante, esqueci o nome dela agora. Mas ela fala o seguinte, que ela era muito vergonhosa e ela tinha muitos problemas com os clientes na hora de fazer a apresentação do serviço dela, da empresa, das coisas que ela trabalhava, porque ela não sabia vender o produto dela, porque ela não tinha autoconfiança. E daí ela começou a ser intencional nisso, ela começou a olhar no espelho e treinar, e ela colocava papel pra ela, o que ela era. Não, isso aqui é bom, é isso. E começava a repetir, e repetir, e repetir. Antes que ela esperasse, ela já estava vivendo daquela forma. Então eu acredito nisso, você precisa ser intencional nesse nível. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu sou aquilo que o Espírito Santo falou que eu sou, eu ando naquilo que ele falou que eu vou andar, e eu creio dessa forma.
E muitas vezes, se a gente não fixar nisso, eu penso exatamente, simples assim. Então, assim, se a gente não fixar, a gente não consegue blindar a nossa mente, sabe? O diabo, ele não tem acesso dentro de nós, mas ele tem acesso para falar próximo a nós na primeira pessoa. Então ele fala assim, mas você não é nada, mas você não consegue. Isso aqui, menina, lascou, mas deu tudo errado. Então, assim, quando a gente vive num outro país, muitas vezes a gente ouve tanta coisa. Então, logo que eu cheguei aqui, muita gente falava, nossa, mas é extremamente difícil para imigrante. Você fala inglês, mas todo americano também fala. Como que você vai crescer aqui? Sabe? Eu olhei aquilo e falei, gente, que boca do Satanás, tá amarrado. Eu ouvi isso demais. Não, você pode falar inglês, mas aqui todo americano fala, não vai diferença nenhuma. Mas você fez faculdade aqui, não serve pra nada. E eu vejo que Deus tem nos honrado, sabe? E fácil, não é? Mas se tivesse no Brasil também ia ser difícil. Se eu tivesse na Inglaterra ia ser difícil. Todo jeito é difícil. Mas pelo menos eu tô vivendo aquilo que eu sonhei. Que Deus colocou no coração e a gente tá rompendo. Exatamente, trazer memórias que dá esperança. E quando começou essa questão até da pandemia, a pastora lá da igreja, a igreja que eu vou é muito grande. Então, assim, quando eu comecei lá, eu falei assim, Jesus, é realmente aqui que você tem pra mim. Porque era tipo assim, 15 mil pessoas que assistem o culto. Então, assim, são 5 cultos no final de semana, e entre sai. Mas eles são extremamente organizados e intencionais. Então, assim, quando começou, eles fizeram um call center e ligaram para todos os membros da igreja, e cada um dentro dos seus, que eles chamam de small group, né, dentro das suas células, grupo de conexão, igreja no lar, sei lá como é que você quer chamar, PI, né, pequena igreja. Bom, todos esses pastores também fizeram questão de fazer um acolhimento ainda maior. Eles mandaram mensagem, falaram, olha, realmente você tá bem? Realmente vocês têm comida? Vocês têm trabalho? Como é que tá fazendo as coisas? E daí também teve esse call center do pastor principal da igreja que ligou para todos os membros. E daí o que acontece? O que eu falei pra ela, eu falei, olha, a gente tem tentado e tem feito isso, trazer a memória que não dá esperança. Então, assim, quando ela logo perguntou como é que você tá fazendo com toda essa mudança, eu falei, minha filha, eu já passei por tanta mudança que eu tô lembrando das outras que eu passei pra me dar esperança. Porque antes, igual, por exemplo, cheguei na Inglaterra, eu ainda cheguei sozinha. Hoje, pelo menos, eu tenho marido, tenho os meninos que dão não só dão alegria, mas também dá força. Porque você fala assim, gente do céu, eu tenho que ter não só arroz e feijão na geladeira, mas tem que ter iogurte, carne, as coisas para as crianças. Então deixa eu correr atrás. Isso te dá força. Ao mesmo tempo te dá alegria, porque você acorda, você tá meio assim, aí vem aquele sorriso, aquela gargalhadinha, e aí você já melhora também. Então, assim, se quando eu saí a primeira vez do Brasil, que foi um super desafio, eu tava sozinha, imagina agora acompanhada com esse tanto de gente, né? Então, assim, eu creio que alguns momentos aconteceu no início, você ficar, né, what now? E agora? Você vai sair lá fora, parece que tava só nuvem de vírus, mas a gente traz a esperança. Eu falei, não, eu já passei coisas tão mais difíceis. Exatamente, ele me dá lembrar de onde ele me tirou, eu fico rindo do Thiago, às vezes ele fala assim, nossa, a gente tem que pintar a casa. Eu falei, de novo? Meu Deus do céu, a minha não tinha nem pintura, era até de reboco. Eu falei, não que seja bom, mas eu sei da onde eu vim, e isso é bom, sabe? Eu faço questão de falar da onde eu vim mesmo, porque eu sei que não poderia ter sido diferente se não fosse através de Deus, né? Aí eu fico brincando com a Rebequinha, eu falo assim, filha, para de desperdiçar sorvete, minha filha, sabe quanto que custa uma caixa da Que Bom? O negócio era mais de R$25, minha filha, pelo amor de Deus. Então, assim, é importante você lembrar, não é que eu tô falando assim, porque eu vim do Brasil, não, é porque eu vim de uma situação difícil do Brasil, porque muita gente que eu conheço, a Rebequinha, fala, oi, filha. Oi. Então, assim, muita gente que eu conheço sempre teve o tempo todo no Brasil. Iogurte, não, gente, contar, iogurte era ocasião especial, uma vez no mês só na compra. Mas vamos lá. E daí eu vejo e falei, Senhor, não é só porque é brasileiro, porque eu tenho vários amigos que estão bem, tem várias pessoas, inclusive na live, que estão super bem no Brasil, glória a Deus. Pra cada um Deus tem uma porção, pra cada um Deus tem um lugar, sabe? Eu lembro que o pastor Júlio falava sempre, e eu pego essa palavra pra mim, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, seja lá onde você estiver. Mas o importante é que dentro do seu ambiente espiritual você esteja no centro da vontade de Deus. E eu creio exatamente assim, porque se você mas isso daí Jesus vai fazer acontecer, então você não tem parte nenhuma com isso, não é verdade. Então você tem que ter foco, intencionalidade. Então o que a gente falou? Remir o tempo.
Saber o que você vai fazer do seu tempo, não pra ser de alguém que reage, mas pra ser alguém que vai estar lá. Só no meu aniversário. Exatamente, Paula, você nem. Eu lembrei disso, mas eu fiquei assim, né? No nosso aniversário, ganhava também o iogurte. Daí quem era o aniversário ganhava dois. O creme de maracujá. Gente, eu tive conta até no Pit Dog. Você lembra quando os jovens iam lá no Pit Dog, lá do Parque das Laranjeiras? A gente já teve até x-salada lá. Já teve conta no Pit Dog, né? É o fim. Mas já tive conta no Pit Dog. Esse era o de menos. Creme de maracujá pra 10. Oh! Mas assim, eu vejo que são esses desafios também que me tornaram quem eu sou. Então hoje eu também não dou uma vida tão fácil pra Rebeca assim, não. Por mais que eu tento dar o que eu posso pra ela, mas eu tento falar pra ela também que não é assim. Vai ter a boneca que é. Vai ter tudo que. Não é bem assim. Mesmo que às vezes eu possa dar algumas coisas pra ela, eu prefiro não. Porque eu creio que as dificuldades e as frustrações te amadurecem. Então se você. Então, se você não passa por essas dificuldades, esses desafios, quando você cresce, vem uma coisinha dessa aí, um vento desse, você tá apavorado, tá arrancando os cabelos. Então, foram as dificuldades que fizeram quem eu sou hoje. Não teve tempo melhor. Não, gente, mas a melhor parte das dificuldades... A melhor parte era empurrar a Kombi. Essa era a melhor. Eita, Kombi, que aquela lá andava até só com o cheiro da gasolina, né? Porque a gente tudo quebrado e o Juninho dando as caronas pra nós. Quando eu morava na Redenção, nem tinha dinheiro pro passe de ônibus pra ir pra igreja, né? Se não fosse a carona da irmã Rose. Esses dias o Thiago tava falando que aqui a gente come bastante picanha, né? E aí o Thiago tava falando da questão da picanha. Nossa, porque o JBS talvez vai fechar aqui. E estão falando já que vai faltar carne, porque muitos frigoríficos estão com casos de Covid, né? E vai ter que fechar por um tempo. Daí eu falei, nossa, tem que encher pra comprar as carnes, a gente comprar uma picanha. E daí eu falei, gente do céu, eu lembrava do corte da picanha quando eu comi lá na casa da Dona Rose. Eu nem lembrava que era uma picanha, né? Precisava comprar uma carne de primeira, carne demais. Então, assim, eu sou grata por tudo, mas sou grata até pelas dificuldades, porque você reconhece também as pessoas que te ajudaram, porque você passou dificuldade. Porque eu sei quanto apoio eu tive da família, né? Do pastor Hamilton, né? Que a gente era líder de jovens ainda, era Juninho. Mas, assim, a família dele, toda a família, né? Dava um apoio, assim, muito grande pra mim, pra minha casa. Quando a gente mudou pra Redenção também, a gente teve um apoio muito grande deles e eu sou extremamente grata. Então, se não fosse essas dificuldades e várias outras que eu passei, talvez eu não pudesse, o nível de gratidão não fosse o mesmo. Eu me lembro uma vez que o pastor Júlio me indicou para um trabalho, para trabalhar numa loja de livros e para ser gerente da loja de livros. Eu tinha 21 anos, aí o cara olhou para mim, né, o pastor lá, e falou assim, mas essa menina é muito nova, ela nem 18 anos tem, a gente não tá contratando menor de idade. E aí o pastor Júnior, não, ela já tem 21. E aí foi uma experiência maravilhosa pra mim. Mas foi porque ele deu uma indicação minha. Se não fosse o pastor Júnior, eu não teria conseguido. E quando eu fui pra Inglaterra também, eu consegui chegar lá porque várias pessoas me ajudaram. Foi porque o amigo da Paula, né, pagou a passagem pra mim e me deu um prazo enorme pra pagar. Quando a gente veio pra cá também nos Estados Unidos, já vim com um trabalho organizado, porque já teve um amigo nosso de Recife que falou, não, eu tenho uma loja lá. Então, assim, eu vejo que as dificuldades são a oportunidade do milagre. Então, quando você mantém firme e fiel, você consegue romper. E isso é intencional, porque se você for andar nas suas emoções, você não consegue dar muitos passos. Você tem que crer. E a fé é isso. É irracional, não faz sentido. É você colocar aquilo que o Senhor tem na sua vida. E se você não sabe o que Ele tem, vai na palavra. E se a palavra não está sendo claro, vai pro Espírito Santo também. E, na verdade, faz todo junto. Porque se não for isso, a gente não consegue sobreviver. E olha para todo desafio que você tem como uma oportunidade de milagre. A irmã Rose nunca medi. Até quando eu tava na Inglaterra, que eu voltei, que meu pai ficou muito doente depois de 2 anos que eu tava lá. E daí eu voltei e no meu coração não tinha assim, não vai nem sobreviver. Foi muito triste, eu fiquei apavorada. E a Carla, não, você tem que ir, porque você tem que pelo menos ver meu pai. E o Senhor foi muito misericordioso, que deu vários anos de vida depois disso. Mas a Dona Rose, e depois acho que a Alessandra para dirigir a Kombi, a gente foi lá no pastor Dailton, e aí a gente levou o pastor Dailton para orar na casa do meu pai, e miraculosamente, ele melhorou.
assim, que ele conseguiu ainda viver muitos anos. Depois eu voltei definitivo pro Brasil, ele ainda tava bem, né, tava sobrevivendo ainda. Depois fui pra Recife, então ele ainda viveu muitos anos. E eu sou extremamente grata, porque quando eu voltei sozinha, só fui a passeio. E não tinha carro nem nada. E aí esse apoio que ela me deu foi assim, foi fundamental, porque meu pai morava muito longe, minha mãe morava no extremo, meu pai morava no outro extremo da cidade, e foi maravilhoso. E depois, quando eu voltei definitivo também, eu voltei pro Brasil com o Thiago, a gente foi um dia de surpresa, né, na casa da irmã Rose, a Kombi do Milagre, foi verdade. E a casa do milagre também, viu, Juninho? Porque a casa da sua mãe também foi de milagre. Eu lembro que eu cheguei lá, tava tendo uma oração, e eles não sabiam que eu ia. E aí eu chamava no portão, ninguém atendia. Eu não sei se era Alessandro ou Juninho que tava morando na casa lá do lado. Daí eu sei que eu entrei, porque tava escuro, meio escuro assim o corredor. Eu entrei, já tava no meio da oração. E Deus deu uma palavra, assim, fenomenal, tão direta pra nós, assim, que eu não me lembro de ter tido uma palavra profética daquele jeito nunca na minha vida. E aí, todos os desafios que eu passei em Recife, aquela palavra me firmou. Porque eu trazia à memória aquelas palavras de como seria. De ao mesmo tempo que teriam desafios, teriam também bênçãos. Então, assim, eu sou uma pessoa normal como todo mundo. Que tem sentimentos, que tem as sofrências, que tem as horas que fica desanimada, animada e tudo. Mas eu procuro sempre andar naquilo que é a base da palavra, naquilo que são os princípios. Então, assim, tem uma pastora que chama Tânia Tereza, né? Acho que vocês também conhecem, que ela também é uma juíza. E quando eu comecei a fazer faculdade em Goiânia, que eu comecei a estudar um pouco da base do que era o direito, e depois essa pastora veio com essa palavra, que ela fala muito sobre a questão de, assim como na palavra existem a Constituição, né? Dentro do direito tem a Constituição, que é a palavra primária para as outras leis, também a palavra, existem os princípios que são a base de todas as outras coisas. Então, sempre que vem uma situação, uma promessa, ou mesmo uma dúvida, eu recorro a esses princípios da palavra para eu poder julgar o que vai acontecer. Então, assim, o desafio ele veio para me afundar? Não. Quando vem a tempestade no barco, vem para mostrar o milagre de Deus que acalma a tempestade. Quando vem uma situação de doença, muitas vezes vem um milagre. Então, vem a cura. Então, eu creio que todo desafio é uma oportunidade do milagre. E se você não for intencional segurando a sua alma, pode ser que você adie as suas bênçãos, as suas vitórias, o plano que Deus tem pra você. Porque Deus tem um plano pra cada um. E se você não for intencional com as suas ações, você perde tempo. E você perde tempo, você sofre. Porque você perde tempo e não vive aquilo que Deus tem pra você, e você começa a desanimar. Só que na verdade não foi Jesus que mudou, porque Jesus é imutável, Deus é imutável. Quem mudou foi você, que não andou remindo o tempo, porque acreditou naquilo que estava em volta e não aquilo que você é. Então, assim, toda vez que eu abro a Bíblia, toda vez que eu ouço a palavra de Deus, a minha posição do coração é como um cara aqui que chama Joe Austin, no Texas, que ele fala, todo dia antes da pregação ele fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo. Então, toda oportunidade, todo dia você tem um devocional, todo dia você tem uma oportunidade de um milagre, todo dia você tem uma oportunidade de vitória, todo dia você tem uma oportunidade de não ser o mesmo. Porque é de glória em glória que a gente anda. Exatamente, todo desafio é oportunidade de milagre. Eu super creio nisso. Então, assim, toda vez que você olhar um desafio, que você fala assim, e agora, José, pra onde eu vou? Eu falo assim, agora não tem jeito, é um milagre. Isso é a melhor coisa, depender de Deus. Se a pessoa depender do Estado, do governo, de qualquer coisa, seria muito mais difícil. Então, assim, quero convidar vocês pra gente juntar força. Tem um grupo de oração que chama United 714. Unite 714, que todos os dias às 7h14 da manhã e 7h14 da noite, eles fazem a mesma oração, tipo, eles têm um versículo bíblico, e aí todo mundo faz essa mesma oração, vocês podem colocar aí no Instagram, e eles têm português, espanhol, inglês, e já tem gente do mundo todo dentro disso, nessa intercessão, porque o que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Então a gente crê nisso, e a gente junta todo dia 7 e 14 para fazer a mesma oração, crendo num milagre. E eu creio que Deus vai fazer, eu creio demais. Igual que, minha vizinha, eu mandei uma mensagem pra você. Então eu creio que tudo Deus tem feito, sabe? Deus tem sido muito bom pra mim. Né? A minha vizinha aqui do lado, menina, ela me ensina tanto de criança, líder de crianças, tinha célula, né, na videira.
que bênção, socorre aqui com os meninos. Então, sabe, Deus tem sido fiel. Em todas as dificuldades, adversidades, Deus tem sido muito fiel e eu não posso duvidar de que Ele vai continuar fazendo milagres. Eu tenho orado pelo Brasil também demais, porque, meu Deus, é quanta, né? Vem o coronavírus, aí vem esses negócios de política, e política já tava antes também. Eu falei, meu Deus. E aí, quando você fala assim, vai tomar um jeito o Brasil, de repente desmorona, eu falei, tem que crer, porque por mais que eu não tenha intenção de amanhã estar no Brasil, mas é da onde eu vim, é de onde um dia eu posso voltar. Então, assim, eu realmente oro e peço para que Deus faça um milagre e coloque a gente numa posição diferente. Mas agora eu queria te lançar um desafio também dentro disso, sabe? Em relação a ser intencional, e que você não acredite só naquilo que dizem sobre você, mas que você escolha aquilo que você vai ser, né? Eu tava conversando há um tempo atrás sobre a questão de os perfis das pessoas, né? Você tem uma personalidade tal, tal e tal, mas eu vou te falar, no final do dia, a escolha é sua de quem você vai ser. Sabe? No final do dia, é você que vai escolher se você vai querer ouvir a voz do Satanás ou se você que vai escolher ouvir aquilo que é o correto. Essa semana me chamaram pra fazer uma pirâmide, mas não chama o nome de pirâmide. Não, vamos fazer um investimento de um valor e aí você ganha outro. E eu olhei e falei assim, não, mas essa é a mais descarada de todas, porque nem produto tinha. Aí a menina até falou assim pra mim, não, Ana, mas tá no início. E esses esquemas, eles duram um pouquinho. Eles duram umas 2, 3 semanas. Dá tempo de você tirar seu dinheiro. Eu olhei assim, eu fiquei triste por algo, porque eu falei, se a pessoa me ligou, é porque ela nem sabe quem eu sou, pra começar daí. E segundo, eu falei pra ela, como que eu tenho coragem de entrar num esquema sabendo que ele vai prejudicar alguém lá atrás? Como? Porque ninguém tá pra rasgar dinheiro. Nem rico rasga dinheiro, a gente que é o proletariado vai rasgar. Então, eu não tenho coragem. Não porque eu não queira dinheiro, mas olha, já pensou, você investe $100, ganha 700? É super bom. Mas como que eu vou dormir sabendo que eu fiz isso? Ah, mas o Espírito Santo me falou? Ah, mas eu li na palavra? O princípio. Não faça o outro que não quer que faz com você. É o princípio. Então, intencionalmente, né? A carne grita assim, nossa, $700 nessa fase. It's good money, né? Dá um churrasquinho bom aí. Mas, sabe, não tem como. Demora mais a chegar. Quando você é intencional, quando você tenta ser fiel. Mas quando você chega, dura mais. Eu creio assim. Muitas vezes, quando você não sabe pra onde você vai, você fica perdido e você não tem um foco, você não tem uma linha ou não tem uma palavra pra você seguir, você anda muito mais em círculos. Os princípios. Mas quando você tem princípios, quando você tem a palavra que te norteia, daí isso te ajuda muito. Te ajuda no momento que você não sabe o que fazer. Te ajuda no momento que você não sabe pra onde ir. Você agarra e aí você vai embora. Porque tem momentos que você fica tão atordoado que daí é complicado. Você ouvir até a voz do Espírito Santo. Porque você fica, será que é o meu coração? Será que é o Espírito Santo? Mas quando você tem lá, você vai naquela linha dos princípios. E aí, quando você tá até com dificuldade pra seguir o princípio, eu vou te contar, tem amigos. Tem amigos. Gente, eu tô adorando ver todo mundo aí, porque parece que eu tô assim, vendo todo mundo. É muito legal esse feeling que eu tô. Muito legal. Falta já uns 5 minutinhos, né? Então, eu queria dizer que é basicamente isso. Sermos intencionais, crer e buscar o Senhor. Eu tenho essa potência de ler os comentários, interagir. Consciência de que nós somos de fé. Minha mãe também, minha mãe é uma B. Gente, a minha mãe, ela é muito interessante. Todo mundo conhece minha mãe, sabe que minha mãe, assim, ela é uma pessoa bem intensa, né? Mas ela liga e fala umas coisas assim, eu falo, como que ela sabe, né? Como que ela sabe? E ela sempre vem com uma palavra e fala... E elogia, né? A minha mãe, ela é a pessoa que mais ajuda a minha autoestima, gente. Tá bom, não vou esquecer. A minha mãe, eu li um livro um dia da Mary Kay, né? Mary Kay Ashley, daqueles produtos de Mary Kay e tudo. E ela falou que a mãe dela é a que mais falava coisas boas pra... A minha mãe, ela ajuda a minha autoestima. Ela fala que a gente é super inteligente, né? Mas é isso aí, gente. Um beijo pra todo mundo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E respira, Ana, né? Não, é porque tá acabando. Daí eu falei, tá acabando de ver o povo, né? I miss you all. Dá saudade de todo mundo. Ser intencional,
dentro dos princípios. Amém. E é isso, um beijo pra todo mundo. E agora eu vou tentar salvar essa live, que eu já esqueci que o Luiz falou onde é que eu salvo. Como é que salva, hein, Luiz? Não esquece de salvar. Ok. Onde? Tá, eu não quero foto, não. And... Eita, e agora? Aí pede pra salvar. Pô, não, eu não vou share, mas eu vou tentar aqui. Ok, beijo, gente. Então, até mais.